Olá, pessoal! Dando então início ao nosso curso intitulado Atuação Psicossocial em Desastres, Conceitos e Possibilidades de Intervenção, nós vamos começar com o módulo 1, com a primeira parte, que vai tratar então sobre os conceitos introdutórios. Vamos dar uma olhada aqui, vou compartilhar com vocês a apresentação. Então, como eu disse, a gente vai conversar nesse módulo 1 sobre os conceitos introdutórios e mais além sobre os ciclos de desastres. Bom, esses conceitos introdutórios, eles vão formar a base para o entendimento da atuação psicossocial nesse tipo de cenário, que são os desastres, que é o foco do nosso curso. Contextualizando um pouco sobre a temática em questão, a gente sabe que os desastres, eles fazem parte da história da humanidade. Infelizmente, ao longo da história, a gente pode lembrar e enumerar uma longa lista de desastres, tanto naturais como ocasionados pelo homem, desde a peste negra, a gripe espanhola, que mataram milhares de pessoas, na verdade, praticamente dizimaram a Europa, até os mais recentes, como os atentados terroristas, o mais emblemático, o 11 de setembro, aqui nos Estados Unidos, e agora os atentados terroristas desses últimos anos na Europa, em Paris principalmente, tsunamis como os do Japão, da Indonésia, da Tailândia, entre outros, né? Então existe uma série de eventos que a gente lembra ao longo da nossa história e sabe, né, que os desastres então sempre fizeram parte da nossa história. A gente fala sobre a questão sempre da previsibilidade. Apesar de ocorrer essas situações, se tem hoje muitos recursos que auxiliam na previsibilidade da ocorrência. Mas, acima de tudo, essa previsibilidade, ela auxilia na questão da prevenção de danos, na minimização dos danos causados por estes eventos. No entanto, a frequência com que os mesmos vêm ocorrendo e até mesmo os danos que estes ocasionam vem nos deixando, né, principalmente a questão do número de mortes que um desastre ocasiona, vem nos deixando às vezes com a impressão, e talvez até uma impressão correta, de que ainda nos falta muito para aprender sobre prevenção e cuidados com o próprio planeta, bem como com a responsabilização de governantes e empresas. Então, por um lado, a gente aprendeu bastante sobre esses eventos, temos tecnologia, muitas vezes, que nos auxilia na previsibilidade e poder diminuir assim os danos, já que muitas vezes o próprio evento natural, evento vindo da natureza, a gente não tem como evitar, né? Mas a gente tem como minimizar as consequências. Mas, por outro lado, a gente ainda continua vendo uma frequência alta e continua principalmente vendo os estragos, né, a devastação que esse tipo de evento ocasiona. No cenário brasileiro, é bem interessante porque até um tempo atrás, quando eu introduzia sobre a temática de desastres, né, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre o tema, algumas pessoas elas me perguntavam: se especializar sobre atuação em desastres no Brasil, né, precisa? As pessoas elas poderiam até lembrar de alguns acidentes, mas é como se isso ficasse na nossa memória ainda pela percepção de que o Brasil é um país livre de desastres naturais. O que hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Visto que as ocorrências de tornados também têm aumentado bastante no nosso país.
mas tinha essa impressão ainda muito forte de que o Brasil, né, é lindo por natureza e não possui desastres. E o que é inegável é que hoje o Brasil, infelizmente, ele é palco de eventos devastadores, sim. Só esse ano a gente presenciou uma série de consequências das chuvas em cidades desordenadas como o Rio de Janeiro, né? O que não é uma novidade, não é, a questão de inundações por chuvas e os estragos que essas ocasionam na população, nas cidades, as mortes que elas trazem, não é uma novidade, mas a gente viu novamente a capacidade que um evento como esse, que uma situação como essa não manejada da forma correta, todo o estrago que ela pode trazer. E não tem como não citar, né, também a falta de planos de contingência e a irresponsabilidade de empresas, como foi o caso de Brumadinho. Na verdade, esse rompimento de barragem pela segunda vez na história do nosso país. Então, o cenário brasileiro, ele não é promissor, né? E se vê, sim, a necessidade de nos prepararmos cada vez mais para essas ocorrências, porque sabemos também que ainda estamos muito atrás em termos de desenvolvimento de planos de prevenção e de planos de contingência. Ainda temos um caminho muito longo pela frente, então sabemos que, infelizmente, esses não serão os últimos eventos, ou na verdade que não será a última vez que vamos colher as consequências de não estarmos preparados para esse tipo de situação.